Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o dimensionamento de amostras quando nós estamos trabalhando com proporções. E a situação que eu trouxe para vocês é a seguinte. Considerando os dados abaixo, aqui, determine um tamanho mínimo de amostra para estimar a proporção de professores na população, com um erro máximo de 0,25. Erro de 0,25 e use uma confiança de 95%. Bom, o próprio enunciado já fala que a gente quer estimar a proporção de professores. Então, eu já sei que vai ser essa fórmula aqui para a estimativa do tamanho da amostra e essa aqui para correção. Então, qual é o objetivo? Ele quer saber qual é o percentual de uma estimativa do percentual de professores dentro dessa população, certo? Então, a primeira coisa, vamos determinar o tamanho da amostra, que a gente usa conte.valores. Vamos selecionar aqui, que são 70 indivíduos. O valor de Z eu encontro através do InVnorm-P. Se a gente tem 95% de confiança, o nosso alfa é de 5%. Aí a gente trabalha exatamente da mesma forma que o intervalo de confiança fica 2,5% para cada lado. Então, aqui eu quero, 0,025. Eu quero um quantil que abaixo dele tenha 2,5, né? Ou que tenha 97,5 acima. Dá menos 1,96 arredondando. Lembrando que não tem problema o sinal, porque o Z está ao quadrado. Essa proporção que a gente usa nessa fórmula pode parecer um tanto estranho, né? O meu objetivo é estimar a proporção de professores da população. Mas para eu saber o tamanho da amostra, eu preciso conhecer essa proporção, né? Então, o que a gente deve fazer? Em algumas situações, a gente já tem a informação dessa proporção em alguma outra fonte. Em outras situações, a gente pode retirar uma amostra piloto de tamanho qualquer e chegar à estimativa dessa proporção. E uma última tentativa seria você usar o valor 0,5, que é um valor que vai maximizar o tamanho da amostra, certo? Então, eu vou fazer aqui com vocês, eu vou fazer a contagem, eu vou fazer a estimativa dos professores dentro dessa amostra. E depois eu vou usar o 0,5 para vocês compararem. Bom, aqui a gente selecionou 45 linhas. Então, nós temos 45 professores de um total de 70. Então, a estimativa que a gente tem, isso aqui na verdade não é uma estimativa, é o próprio parâmetro, né? Porque a gente tem acesso à população. Mas vamos supor que isso fosse uma estimativa de uma amostra piloto. Agora, eu posso calcular o valor do N. Então, aqui eu vou colocar o Z ao quadrado, que multiplica uma fração que tem o numerador dividido pelo denominador. O denominador é o erro ao quadrado, e o numerador aqui é a proporção que multiplica 1 menos essa mesma proporção. Então, o valor do Z ao quadrado, que multiplica P vezes 1 menos P, que divide pelo erro ao quadrado, ok? Certinho, conferido. Agora, vamos fazer a correção, que é o N0, que divide por 1 mais N0 dividido por N. Então, nós temos aqui 11,7. Arredondando, seria 12. Então, nosso tamanho de amostra é 12. Aqui, encerraria o dimensionamento de amostra. Tamanho 12, ok. Uma amostra de tamanho 12 me dá 95% de confiança que o erro máximo vai ser de 0,25 na proporção, na estimativa da proporção. Ok, só que agora a gente vai seguir adiante, vai retirar a amostra e a gente vai conferir se esse erro realmente é no máximo de 0,25. Então, eu vou fazer um aleatório entre 1 e 70.
Estou usando 70 porque a nossa população é de tamanho 70. Então, eu preciso de um número aleatório entre 1 e 70 e preciso de 12 valores. Aqui temos 12 linhas, ok. Vamos conferir se tem repetidos, conte ponto C. Nesse intervalo que eu vou travar, eu quero que ele conte quantas vezes essa célula aparece. Arrastamos. Então, tem alguns repetidos, eu posso apertar o F9 aqui. Apertei uma única vez, já não tem mais repetido. Eu copio e colo como um número para ele parar de ficar trocando. Feito aqui o sorteio, tendo a seleção, agora a gente faz o comando PROC-V para puxar a amostra, né? Eu quero que ele procure o número 11 dentro dessa matriz de dados que eu vou travar e eu quero que ele imprima a terceira coluna. Não, na verdade, nós temos que fazer a proporção de professores. Então, eu quero que ele imprima o cargo, porque eu preciso da contagem de quantos professores vai aparecer na amostra, né? Então, eu preciso que ele imprima a segunda coluna. Vou abrir aqui. Então, ele procurou o número aqui, que eu vou... Aqui, agora aparece. Ele procurou a linha número 11 dentro dessa matriz e vai imprimir a segunda coluna, coordenador. Arrastamos aqui as 12 e aqui a gente tem a nossa amostra. Então, ok, retiramos a amostra. Agora, vamos ver a proporção na amostra. Na nossa amostra, quantos professores a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 professores de um total de 12 que a gente selecionou. Dá 0,58. Qual é a proporção da amostra? 0,58, perdão, o erro é 0,58 menos a proporção da população, que é 0,05 essa diferença. Deu uma diferença negativa, mas é indiferente, porque eu poderia, de repente, colocar a estimativa da população, que é maior, uma menos a outra, daria um valor positivo. Então, esse erro é em módulo, né? Um erro máximo de 0,25 para mais ou para menos. Nesse caso aqui, o erro foi para menos. Então, um erro de 0,05 é bem menor do que o que seria admitido, de 0,25. Então, nós estamos dentro do percentual de acerto, dentro dos 95% de acerto. Lembrando que se esse erro fosse maior do que 0,25, não necessariamente estaria errado. Você pode ter feito toda a seleção de elementos, tudo corretamente, e você chegar aqui e ter um erro maior do que 0,25. Isso significa simplesmente que você está dentro dos 5% de chance de dar errado, certo? Pode acontecer com algum de vocês, certo? Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é agora trocar aqui o valor da estimativa, eu vou colocar 0,5, para vocês verem o que acontece aqui com o tamanho da amostra. Vou dar um Enter, ó, aumenta um tamanho, passou para 15 e esse aqui aumentaria para 13. Então, um P de 0,5, ele maximiza o tamanho da amostra. Então, quanto maior a amostra, melhor. Se você não tiver essa estimativa, você pode usar o 0,5 tranquilamente, que você vai estar garantindo a confiança da sua amostra. Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!